Olá, pessoal. Eu sou Alex Garzão, né? Vim aqui apresentar o time de arquitetura do PicPay, não é? Apresentando uma proposta do nosso time, né, que é o Gandalf, né? Um BFF genérico. Antes que eu me esqueça, valeu pelo convite para apresentar no evento, né? Novamente, de Linux. Foi um evento bacana. Valeu mesmo. O que a gente vai ver aqui na nossa agenda, não é? Basicamente, a gente vai ver um pouco sobre o que é um BFF, não é? Como é que surgiu o projeto, né, do Gandalf, a arquitetura dele, alguns exemplos e algumas considerações finais. Esse slide eu coloco em várias apresentações, porque realmente é isso. Não tem como detalhar tudo. Vai ter coisa que eu vou passar batido, seja por imperícia ou que realmente não dá tempo. Mas assim, vai ter meus contatos lá no final, sinta-se à vontade para mandar mensagem, questionar, criticar, que as críticas são bem-vindas, né? Podem, enfim, estou abertos aí a sugestões, né? Bom, resumida rapidinho sobre quem eu sou, né? Então, Alex Garzão, mais conhecido como Garzão, atuo no time de arquitetura do PicPay, não é? Casado, 4 filhos e alguns pets, e, cara, eu sou apaixonado por tecnologia desde piá, né? Desde pequeno, assim, sabe? Então, mas principalmente, sim, eu curto muito a parte de linguagem de programação, compiladores, máquinas virtuais, geradores de código. Então, quem tiver interesse, manda mensagem aí, trocar algumas figurinhas aí, né? Falando sobre projetos. Já estou em alguns projetos nessa área, mas foi sempre mais o foco acadêmico, né? Então, nada, digamos assim, profissional. Sistemas de alto desempenho no geral, curto muito, né? E eu diria que toda uma categoria de projetos desafiadores, né? Bom, vamos lá. O que é um BFF, não é? Não é um best friend forever, mas poderia ser um. Esse aqui é o Tirinho, que foi uma ex-colega de time que me saiu com essa em algum momento, né? Eu achei bacana. Mas o BFF, basicamente, o que é? Um backend for front-end, não é? Ele é um padrão arquitetural, não é? Ele foi cunhado pelo Phil Calçado em 2013, na época que ele fazia parte do time da SoundCloud. Claro, né, não vou dizer que foi o Phil, mas foi todo o time da SoundCloud que colaborou em cunhar o termo, definir esse padrão todo, né? Mas o foco todo de um BFF, no final das contas, o que é? É melhorar a experiência do usuário. Só para tentar deixar claro, assim, como é que seria uma arquitetura sem um BFF, não é? Eu teria aqui vários tipos de aplicações, né? Então, posso ter browsers, aplicações mobile, serviços de terceiros, enfim, não é? Todas as aplicações vão estar acessando nossas APIs públicas, né? APIs públicas da empresa, e essas APIs públicas, por sua vez, vão estar acessando serviços internos, não é? Qual é o problema aqui? Em um primeiro momento, eu diria que não tem problema, porque isso funciona, não é? O ponto é, como a gente tem vários tipos de interfaces, no caso, o browser é um tipo de interface que tem um conjunto de dados necessários. Aplicação mobile tem um outro conjunto de dados. Serviço de terceiros, um outro conjunto de dados. O que acontece se todas elas estão acessando as mesmas rotas de uma API pública, não é? A API pública, digamos assim, ela é, digamos, genérica, não é? Então, o que ela vai ter que fazer no final das contas? Eu chamo uma rota lá XPTO, ela vai me retornar o maior conjunto de informações possível naquela rota que atenda a todas as interfaces, não é? Mas pensa assim, poxa, um browser talvez, eu chutaria, né, que um browser talvez seja a aplicação que mais vai precisar, talvez, aqueles dados, ou vai precisar de todos os dados, mas talvez o mobile não. E daí acaba que o mobile, talvez os serviços terceiros até, talvez estejam recebendo mais informações que eles precisam, não é? Então não é que não funcione, mas poderia funcionar melhor se a gente tivesse como ter rotas específicas para os dispositivos, não é? Uma rota, digamos assim, mais focada em cada interface. Então, no final das contas, o que faz um BFF, não é? Imagina assim que a gente tem aqui, então, um software cliente qualquer. Ele vai fazer uma chamada para um BFF. Esse BFF, ele vai acabar, no final das contas, chamando os mesmos serviços que uma API pública chamaria. Né? Inclusive, a gente poderia dizer que o BFF é uma API, não deixa de ser uma API pública, não é? Mas mais direcionada. Então, o BFF vai acabar chamando os mesmos serviços que o nosso API pública chamava antes. Então, basicamente, o que faria um BFF? Ele vai expor rotas, vai invocar os serviços ali, como eu acabei de comentar. Um ponto que às vezes ele ganha já é que ele pode fazer uma invocação sequencial ou paralela desses serviços, né?
geralmente, quando isso é feito por um software externo, acaba que tende a ter muita invocação serial da sequencial, né, das requisições. Então, já teria um ganho, se puder paralelizar, um ganho de diminuir a latência. Casos de uso comum, ou funcionalidades comuns do BFF. Agregar dados. Então, ele vai chamar vários serviços, vai pegar os serviços de todos os dados de todos os serviços e agregar numa resposta única, não é? Para o software cliente. Transformação de dados. Então, seja transformação de tipos, de lista para campos, de campos para lista, transformar, talvez, de string para numérico, trocar nomes, por exemplo, de campos, não é? Enfim, tem vários tipos de transformações possíveis, não é? Mas um ponto importante que vale ressaltar sobre o BFF, não é? Não pode ter regras de negócio. As regras de negócio continuam nos serviços, não é? Então, o BFF ele é só um facilitador, não é? Para, digamos assim, melhorar a experiência do usuário. Como seria, então, uma arquitetura com BFF, então? Então, a gente teria um BFF específico para browser, um BFF específico para mobile e um BFF específico para serviços de terceiros, não é? Continuamos tendo os mesmos serviços, não é? Só que a diferença, o que é? Cada BFF, né? Cada um dos BFFs vai continuar acessando os serviços, mas vai poder manipular e remover dados que não fazem sentido no contexto daquele BFF, não é? Claro, aqui nesse exemplo aqui, cada BFF soltou o serviço, mas pode, talvez não. Talvez, vou dar um exemplo, talvez o mobile BFF não acesse o serviço B. Também, enfim, tudo é configurável, tudo é possível, não é? São casos de uso válido, né? Um ponto que vale ressaltar, que as pessoas às vezes confundem muito, o BFF não é o API Gateway. Então, assim, vendo uma visão arquitetural, não é? A gente continua tendo na nossa arquitetura, né, na borda da nossa arquitetura, um API Gateway, não é? Que esse carinha, sim, faz autenticação, autorização e todas as funcionalidades que existem hoje no API Gateway, não é? E o que acontece é que, passando por o API Gateway, aí sim ele direcionaria para o BFF, enfim, aí segue a vida, não é? Deixando claro, então, que o API Gateway é necessário. O BFF, ele não substitui o API Gateway, né? Então, a gente vê aqui quais são algumas vantagens de se utilizar um BFF, não é? Ele melhora muito a experiência dos desenvolvedores. Isso por quê? Primeiro que começa a ter uma separação de responsabilidades, né? A responsabilidade do time de front-end e do time de back-end, não é? Com isso, os times, tanto o time de back-end quanto o time de front-end, começa a ter mais autonomia, não é? Por exemplo, é muito comum, né, digamos assim, num cenário onde não tem um BFF, o time de mobile precisa de uma informação a mais, não é? Mas então essa informação está onde? Mas seria melhor botar na rota tal, aí o pessoal de back-end tem que mexer. Não, mas a gente já tem uma rota disponível para isso. Mas o front-end vai ter que chamar mais uma rota, pior experiência de usuário. Então, esse tipo de coisa gera uma autonomia muito bacana, que pode literalmente a gente abstrair todas essas alterações, todas essas necessidades no BFF, não é? E desculpa, tem um ponto bem interessante dos conceitos, enfim, do pessoal que cunhou o termo, do pessoal que pesquisa ainda bastante sobre o BFF, é que seria muito bacana se o front-end tivesse, não sei se seria responsabilidade a palavra correta, mas tivesse a possibilidade de montar e manter o seu BFF. Por quê? Porque o BFF tem muito mais a ver com o front-end que o back-end, não é? Ele está literalmente atrelado a uma interface de usuário, né? Uma interface ou as informações que aquele serviço, aquela interface precisa. Só que tem um ponto, né? Não que não aconteça, mas geralmente o time de front-end é um skill diferente de um time de back-end. E um BFF, em termos de execução e de necessidades, ele tem muito mais skill de back-end que de front-end. Então, o problema, às vezes, de o time de front-end assumir essa responsabilidade de desenvolver um BFF, é que ele vai ter que entender de escalabilidade, de talvez monitoramento, boas práticas de back-end, vai ter todo um conjunto de skill que geralmente o pessoal de front-end não tem. Enfim, claro, conheço muita gente que tem bastante, mas não é o comum para os cenários que eu tenho mais proximidade, assim, né? Com os times que eu tenho mais proximidade. E outra vantagem é que melhora
muito a experiência do usuário, né? Principalmente na questão de latência, né? Isso porque, basicamente, para aqueles pontos que eu comentei, um ponto importante que eu já comentei antes, que é o quê? Redução do payload, não é? Mas assim, geralmente usuários, pô, às vezes o usuário rodando uma aplicação mobile em 4G, às vezes 3G, né? Pô, payload menor, eu vai ter uma latência melhor, não é? E outro ponto, que às vezes não é muito óbvio, que é que a redução no número de requisições, não é? Melhore muito essa latência. Por exemplos do pessoal da SoundCloud, não é? Tinha algumas interfaces que eles chegavam a fazer mais de 100 chamadas para montar determinadas telas, não é? Com o BFF eles reduziram aquilo lá para, tipo, 2, 3, 4, 5 chamadas, não é? Então, literalmente, assim, a experiência em termos de a experiência do usuário em termos de latência é fantástica, assim, sabe? Claro que, né, nem tudo são flores. Então, tem problemas de ter um BFF numa estrutura que é. O primeiro deles é mais um ponto de falha, né? Obviamente, né? É mais um artefato sendo deployado, tem que ser monitorado, pode falhar, enfim, tem todos os problemas associados aí a sistemas distribuídos. Outro ponto que pode aumentar a latência. Ele vai dizer, poxa, Garzão, mas tu não acabou de dizer que um BFF melhora a latência? Sim, quando ele for, digamos assim, bem utilizado ou nos casos que faz sentido. Vou dar um exemplo. Eu tenho uma interface única, só tenho uma interface, só tenho um aplicativo mobile, que ele faz uma requisição só para o BFF, e esse BFF faz uma requisição para um serviço apenas e não faz filtro, não faz nada. Não faz sentido. E quase que esse BFF virou um proxy ali no meio da arquitetura, não é? Então, nesse caso, ele vai só aumentar a latência e não vai ter ganho nenhum. E um ponto importante, por isso até que eu verifiquei ali, mais um artefato para desenvolver e manter. E isso remete ao porquê do projeto do Gandalf, né? Então, como é que surgiu o projeto do Gandalf, né? Algumas motivações, não é? Eu trabalho no time que apoia, então, eu trabalho no time de arquitetura, a gente apoia, às vezes, o pessoal ajudar a definir as arquiteturas, definir como eles podem seguir e evoluir, não é? Enfim. E então, já existem alguns BFFs aqui no PicPay, né? Tem várias tecnologias aí. As que a gente mapeou, PHP, Java, Go e Node.js. Mas talvez tenha mais alguma que a gente não tenha visto, né? E a gente estava, né, enfim, no contexto aí de fevereiro, março desse ano, estava apoiando bastante alguns times na quebra de um monolito, né, aqui do PicPay. E toda reunião que a gente ia para conversar com um time de produto, com todo o exagero, né, mas em várias reuniões, o pessoal comentava, vai ser necessário, beleza, a gente vai ter que fazer um BFF então. Vamos ver, a gente já tem um BFF no time, vamos copiar, colar e segue a vida, né? Muda um pouco as rotas, vamos criar um novo. Ou vamos pegar de algum que já existe dentro do PicPay, de alguma tecnologia dessas que o pessoal se sente mais confortável, vamos copiar e adaptar para o nosso contexto, não é? E aí o ponto que a gente, no time de arquitetura, ficou foi, poxa, eu preciso sempre programar os meus BFF do zero, né? A minha visão da coisa, né? Kong. Cara, o Kong é configurável, não é? Claro, tentando simplificar assim, a visão que eu tenho do Kong. O Kong é um Nginx, né? No final das contas, não é? É um projeto bem bacana, mas o que ele basicamente vários scripts em Lua para configurar, né? Enfim, tem tudo a ver com o API Gateway, não é? Mas no final das contas, assim, para um uso, digamos assim, mais comum de um API Gateway, é só configurar. É basicamente configuração Kong, né? Não tem que ter uma programação extensiva. Quando você tem que programar ainda, enfim, alguns scripts em Lua, que é uma coisa mais alto nível, né? Aí, poxa, então esse é o ponto. Poxa, por que para um API Gateway eu posso só configurar alguma coisa e para um BFF, que é que tende a ter uma proliferação maior de BFFs numa arquitetura, né? Arquitetura com vários microserviços, por que eu tenho que programar um a um, não é? E nisso daí surgiu, então, o Gandalf, né? Até foi meu colega de time, o Luiz, que achou esse Gandalf aí. Foi bem bacaninho o logo do projeto. Bom, basicamente, como é que é a arquitetura do Gandalf, né? É uma arquitetura tradicional de pipe and filter, não é? Inclusive, o Nginx segue essa arquitetura, tem vários outros softwares que seguem, não é? Então, o que a gente tem? Imagina um aplicativo fazendo uma chamada numa rota qualquer do Gandalf, né? Literalmente, essa chamada vai ser passada por vários filtros, não é? Vai ser passada de mão em mão. Né? Cada filtro pode fazer transformações, pode fazer chamadas a outros serviços, não é? E no final das contas, vai ter uma resposta que é essa que vai ser enviada para o app.
para quem conhece, é o pipe do Unix, não é? O exemplo talvez mais óbvio possível, sim, é o pipe do Unix. Com uma pitada de microkernel. Por que uma pitada de microkernel, não é? Esses filtros, não é? A gente tem alguns filtros envolvidos, que depois a gente vai, durante a apresentação eu vou falar um pouco mais. Mas eles, na inicialização do Gandalf, né, eles são registrados, não é, para poderem ficarem disponíveis para uso, não é? Então, por isso que eu digo uma pitada de microkernel. Então, realmente a gente tem um kernel principal que executa toda essa coordenação desse pipeline, não é? E dentro desse pipeline, além da configuração, tem o registro dos filtros, não é? Bom, alguma coisa eu já comentei do que pode fazer um filtro, né? Pode fazer, então, desde transformações, remoção de dados, inserir dados fixos, manipular headers, body, request parameters, enfim. E, claro, chamada aos serviços, né? Bom, vamos ao nosso primeiro exemplo aqui, não é? É o nosso Hello World. O objetivo desse exemplo aqui é o exemplo mais simples possível, não é? Que é agregar as respostas, não é? Imaginando o seguinte, ó, eu tenho aqui na porta 10.001, não é? Rodando um serviço de Hello. Basicamente, o que ele faz, o que é? Me retornar um body com um Hello Response e com o valor de Hello. Da mesma forma, a gente tem um outro serviço, que é um route, que basicamente me retorna um route response com a palavra world, não é? E no meu caso, no meu setup, eu tenho rodando aqui na porta 8080 o Gandalf, né? Ele está configurado para na rota de Hello World, ele fazer a agregação desses dados aqui. Desculpa, aqui seria basicamente o exemplo de como vai ficar a resposta o que a gente espera, né? Que o Gandalf retorne. Ou seja, ele vai fazer a chamada para os dois serviços e vai agrupar as duplas, não é? Tentando deixar um pouco mais claro aqui com o desenho, não é? Então a gente vai fazer uma chamada via call, chamando na porta 8080, né, na rota de Hello World. O BFF vai fazer a primeira chamada, não é? Para o serviço de Hello na porta 10.001, que vai me retornar um Hello Response. Vai fazer a segunda chamada, né, para a porta 10.002, que vai me retornar um World Response. Quando o Gandalf receber as duas respostas, ele agrupa as duas num body único e retorna para o kernel, não é? Só para entender assim, um pouco assim, como é que é a estrutura de configuração do Gandalf, né? São os workflows, não é? Como a gente chama. Que basicamente basicamente não, é um arquivo YAML, não é? O que a gente tem aqui? API version, V1 por padrão, não é? O projeto está, digamos, tá estável para uso, né? Mas enfim, a gente já está versionado aqui. Um timeout default. Lembrando assim que um workflow pode ter vários pipelines, né? Onde pipeline, digamos que seria cada uma das rotas que o Gandalf atende, não é? E esse timeout aqui é um timeout global, ou seja, para qualquer um dos pipelines que eu definisse dentro desse arquivo de configuração, teria um timeout default de 10 segundos, mas ele pode ser sobrescrito em cada pipeline, não é? A terceira seção desse arquivo YAML, o que é? É a definição dos backends, não é? Que basicamente é chave-valor, né? O nome de um backend e a URL onde ele está atendendo. Por último, aqui, então, a nossa lista de pipelines, não é? Que basicamente como é que é a configuração de um pipeline. Tem o nome, a URI, onde o BFF vai atender, os métodos que ele pode atender, que são todos, né? Então, get, post, delete, put, patch, options, não é? Mas aqui, especificamente, ele vai atender só o método de get, e depois tem uma lista de steps, que são realmente todos os filtros que vão ser executados neste pipeline, não é? Então, como é que ficaria a configuração do nosso Hello World aqui, né? Então, ali padrão, API version V1, deixei um padrão ali, timeout de 10 segundos. E aqui tem a definição do nosso backend, né? Como eu comentei antes, né? Na porta 10.001 a gente tem o nosso serviço, né? O nosso backend Hello. Na porta 10.002, o nosso serviço ali, né? O route. Um disclaimer, digamos assim. Quando a gente estava montando essa apresentação, que a gente se ligou que em vários pontos do código a gente chama de backends, inclusive na configuração, né? Mas o correto seria serviços. Enfim, você vai ficar para um refactor futuro aí. Logo que der um tempinho, a gente vai refatorar isso aí, vai ajustar. Não que não está errado, mas em termos digamos, os termos corretos de um BFF, isso que seriam serviços, não backends, não é? Enfim, na prática, executando vai dar na mesma. Bom,
voltando aqui ao exemplo de Hello World, não é? Então, aqui a gente está definindo o que é o nosso pipeline do Hello World, não é? Onde aqui eu basicamente, então, estou definindo ali o nome do pipeline, Hello World, a ORI, onde o Gandalf vai atender, que é né, a rota ali de Hello World, o método, no caso só get, e a definição dos steps ali. Então, ali, o que eu estou definindo? Ó? Em um primeiro step ali, eu estou fazendo uma chamada de backend, que é para qual? Para o backend que foi definido anteriormente, ali, que é o hello, e na sequência eu tenho o segundo step, né, que é a nossa chamada para um outro backend, que é o nosso roll ali. Deixando bem claro, né, que essa aqui seria mais ou menos o objetivo do projeto, que é o quê? É algo totalmente configurável, né? Nada de, não é necessário nenhum tipo de código para poder rodar esse exemplo aqui. Bom, vamos mostrar aqui, só para... Aqui só para mostrar, né? Enfim, aqui a gente está rodando na porta 10.001, a gente tem o nosso servicinho de Hello. Na porta 10.002 aqui, nós temos o nosso servicinho de Road, não é? E aqui na nossa porta... Ops, olha os spoilers aqui. Aqui foi na porta 8080 a gente tem o Gandalf rodando, né? Que basicamente o que ele fez com aquela configuração que eu mostrei ali anteriormente foi agrupar os dois dados num body único, não é? Sim, é um exemplo simples, enfim, é o primeiro, né? É o nosso Hello World aí. Vamos para um segundo exemplo aqui, talvez um pouquinho mais interessante. Trocar nome de campus, né? Que é algo bem comum, assim, não é? Pensando assim que às vezes num conjunto de microserviços começa uma evolução e em algum momento, poxa, o serviço A, B e C, a gente tem que normalizar dados, enfim, por vários motivos temos que trocar nomes de campos, não é? Então, como é que seria esse exemplo aqui? Basicamente, a gente tem também, a gente vai fazer a mesma execução via cão, não é? Que ele vai fazer uma chamada para o nosso BFF configurado, nosso Change Field Names, né, que está rodando na rota Change Field Names, não é? O que ele vai fazer? Vai fazer uma primeira chamada, então, para o nosso servicinho de Hello, vai obter a resposta, vai fazer uma segunda chamada para o nosso servicinho de Road, vai obter a resposta, e antes de retornar, ele vai trocar os campos, ó, ele vai trocar de Hello Response para Road 1 e de Road Response para Road 2. Em termos de configuração, como é que fica esse carinha aqui? A configuração, o início dela é o mesmo, estamos utilizando os mesmos backends, rodando nas mesmas portas, não é? A jogadinha toda aqui é o quê? A gente vai ter, então, um novo pipeline, com o nome de Change Field Names, não é? Então, a gente vai continuar tendo ali a primeira execução do nosso filtro, né, que é um filtro de execução de backend, né, chamando Hello, em um segundo momento chamando Road, e aqui a gente tem a execução de um filtro que foi implementado, que é o Change Field Name, não é? Basicamente, esse filtro recebe uma configuração que é aquele map que tem logo abaixo ali, onde ele está dizendo, quando encontrar um campo Hello Response, troca ele para o nome de campo Road 1. Quando achar um campo com o nome de Road Response, troca ele para Road 2, não é? Se a gente fizer a execução desse carinha aqui, opa, digitando certo funciona. Bom, um terceiro exemplo aqui, não é? Trocar os nomes de campos, mas a execução em paralelo. Eu tentei deixar bem claro que no exemplo 1 e 2, a execução, as chamadas, né, a invocação para os serviços era sequencial, não é? Então, o que a gente está mudando nesse exemplo aqui é simplesmente fazer a execução em paralelo. Então, é o mesmo exemplo anterior, só que fazendo a execução em paralelo aos dois serviços, né? Isso porque, lembrando que a execução em paralelo tende a ter uma latência menor, né? Então, qual é a ideia aqui? É muito similar à configuração tudo, né? Então, temos aqui o curl chamando uma outra rota, Parallel Change Field Names. Ele vai chamar simultaneamente os dois serviços, né, o de Hello World, ele aguarda para obter a resposta dos dois, e depois ele executa o mesmo filtro para fazer a transformação, não é? Configuração. Aqui também não muda, essa configuração inicial de backend, tudo. E aqui é que começam as mudanças, não é? Essa configuração que ela é muito parecida com a anterior, a diferença é que a gente tem aqui num step, a gente tem um new pipe. O que esse step de new pipe instrui o Gandalf, né?
que literalmente abaixo do new pipe a gente tem 2 conjuntos de steps, não é? E a gente instrui o Gandalf para que esses 2 steps sejam executados concorrentemente. Na prática, né, para quem conhece Go, é que vão ser criadas 2 Go routines, não é? Uma para executar o primeiro conjunto de steps, uma segunda para executar o segundo conjunto de steps, e vai ser criado um workgroup, não é? Enfim, uma técnica de Go ali, que vai ficar aguardando essas Go routines terminarem, e quando elas terminarem, ele continua o processamento. No caso aqui, o que é o processamento? É executar os filtros lá no final, não é? Que na prática não vai mudar muito do que a gente viu antes, não é? O resultado é o mesmo do exemplo anterior, não é? Talvez aqui não, como não tem muito tempo de execução envolvido aqui, a gente não consegue metrificar isso aqui, não é? Vamos lá. Tá, mas vamos dar uma olhadinha aí por baixo do capô, não é? Como é que funciona o Gandalf internamente, não é? Basicamente, o fluxo de inicialização de startup dele, como é o processo dele de inicialização dele, não é? Basicamente, ele vai mapear os filtros existentes, não é? Vai carregar e validar o workflow, não é? E a gente usa o GOT, não é? Então, basicamente, ele vai utilizar o GOT com as rotas, vai inicializar, desculpa, o GOT com as rotas e handlers necessários, não é? Basicamente, o que é o handler que ele inicia? Ele vai fazer lá, para a rota /XPTO, ele vai ter um handler customizado que vai basicamente fazer o quê? Executar toda aquela lista de steps que foi definido no arquivo de configuração. Isso aqui é a nossa função principal aqui, né? A função main, né? Que é a função principal de uma aplicação Go. É aqui que inicia o Gandalf, né? Claro que aqui eu tirei todo o tratamento de erros, porque não ficaria impraticável mostrar isso aqui numa apresentação, né? Mas tirei tratamento de erros, tirei inicialização de log, tirei a configuração para Graceful Shutdown, enfim, tentei deixar o mais limpo possível para tentar focar no que específico, digamos assim, do Gandalf, né, de um BFF. Então, o que a gente faz aqui? A gente carrega a configuração, basicamente o que a gente está lendo de importante aqui é a porta que o Gandalf vai atender. Naqueles exemplos todos ali era o porta 8080, né? No segundo passo ali, a gente carrega realmente o workflow, aí, não, o workflow que foi definido, a gente faz ali uma inicialização do BFF, a gente executa digamos assim, um setup de pipelines, né, baseado na configuração que a gente leu, né? Depois eu detalho um pouquinho mais o que é cada uma dessas etapas, né? Mas basicamente é configurar o GOT com rotas e tudo mais. A gente faz a configuração do servidor em si, né, do BFF, e faz a execução dele, não é? Então, aqui esse carinha aqui, claro, nesse cenário aqui, né, nesse ponto aqui do código, da execução, ele já leu o YAML e sabe que é um YAML válido, não é? Então, basicamente, o que ele faz aqui? A primeira interação que ele faz é na lista dos backends para realmente registrar todos aqueles backends dentro do BFF. Então, daí, por exemplo, a ba.name e ba.url são os dados que tinham lá no arquivo de configuração, não é? Na inicialização na seção de backends, não é? Em um segundo momento, o que ele faz? Também é pegar todos os pipelines configurados, não é? E configurados no arquivo de configuração e fazer uma configuração a nível de código dele e fazer o registro dele dentro do BFF. Aqui também, assim como no exemplo anterior, todo o tratamento de erros eu praticamente tirei quase todo, né? Deixei o mínimo possível, não é? Só para deixar claro que isso aqui não é um código Go válido, né? Por exemplo, aquele abre chaves reticências não é um código válido, né? Enfim, eu tentei resumir o máximo possível para deixar o código, digamos assim, apresentável em uma janela, não é? Em um slide. Aqui é a parte que a gente faz a configuração do GOT, não é? Basicamente, aqui, depois de inicializar o router, a gente configura uma função que é só basicamente um health check, não é? E a partir daqui, a gente pega, então, para os pipelines, para cada um dos pipelines, a gente faz o registro no TI das funções de handler dele, não é? Aqui nas linhas de baixo é só um log, literalmente, para inicializar o servidor aí. Aqui é onde ele começa realmente a atender na porta, o Gandalf, né?
Basicamente, no início, ele faz a inicialização de canal de erros, não é? Para caso ocorra um erro, ele conseguir interceptar e lidar com isso direitinho. E por último, ali, aquele run HTTP, basicamente o que é? A gente pega o GOT e faz a execução do listen server, né? Onde realmente a gente instrui o framework, né, o GOT, a atender a porta configurada. Aqui também tentei resumir o máximo possível, mas essa aqui é uma função, né, um handler, que a gente cria para cada um daqueles pipelines que foram configurados lá. Que basicamente o que a gente tem, então, para cada um daqueles pipelines? A gente cria um contexto com timeout, que é contexto de, para quem conhece Go, é um contexto de Go mesmo, não é? A gente cria um HTTP context também, que basicamente, qual é a ideia desse HTTP context? Quando ele recebe uma requisição, o Gandalf inicia esse carinha e começa a pegar todos os atributos que veio da requisição. Então ele pega o body, pega o header, pega a query parameters, não é? E além de ter tudo que foi originado numa requisição, ele também começa a capturar tudo que vai ser enviado de resposta. Então esse HTTP context, basicamente, ele vai passar de mão em mão, digamos assim, para cada um dos filtros, não é? Carregando todos os dados, não é? Então todas as transformações que o filtro faz, todas as execuções, sempre em cima desse HTTP context, não é? Com isso a gente garante que cada filtro seja, digamos assim, independente, não é? E quando a gente tem a questão de execução em paralelo, aquele filtro que eu mostrei antes, que ele lia o pipe lá, ele basicamente ele faz cópia desses contextos para não ter problema de concorrência entre esses contextos aqui, não é? Mas enfim, então aqui ele obtém todos os dados, não é, da requisição, e para cada um dos steps que foram configurados, ele faz a execução de step a step, não é, passando esse HTTP context aí como parâmetro. Claro, qualquer erro ele intercepta e toma a atitude correta, não é? No final das contas, quando ele terminou de processar tudo isso aqui, o que ele tem? Ele vai ter uma resposta para enviar. Então, naquele HTTP context .response ali, ele basicamente tem o que vai ser enviado, vai ser serializado lá no JSON, header e afins, para a aplicação que solicitou, executou a requisição, não é? Aqui, basicamente, o que são o mapeamento de filtros que a gente tem. Cada filtro, para nós, ele basicamente tem que implementar uma função. Então, ele recebe um context de Go e o HTTP context que eu comentei antes, não é? Além disso, ele recebe também uma configuração. Essa configuração, basicamente, é o que está naquela configuração do YAML mesmo. Nessa outra parte aqui, basicamente, a gente está registrando internamente todos os filtros existentes, não é? Que basicamente para quem conhece que Go é um map, né? Que está mapeando um nome de um filtro, que são os mesmos nomes que aparecem lá no YAML, né, na configuração, workflow, para uma função que implementa cada um deles. No caso aqui estão aparecendo o nome de 3 filtros, né, mas na verdade tem mais, não é? Aqui como exemplo, a implementação de um filtro, né, o Change Field Name, que foi o filtro que a gente usou no segundo e no terceiro exemplo, não é? Basicamente, que ele tem que lidar com um ponto aqui, que é se ele é um objeto simples, por exemplo, recebi um body com um objeto só, ou se é um objeto lista. Se alguém achou isso estranho, sim, a gente vai refatorar isso aqui, porque eu acho que na nossa visão, um filtro deveria receber só um objeto, não interessa se ele é um objeto único ou se é uma lista. Se ele fosse uma lista, a camada acima que teria que se preocupar, digamos, com isso e chamar o filtro N vezes, né? Então isso aqui está na nossa lista de refactors, mas não foi feito ainda, né? Mas enfim, se for olhar o que esse filtro que está fazendo, esse aqui é todo o código do Change Field Name, né? Enfim, aqui é todo o código dele, que é basicamente o quê? Ele vê a configuração que foi determinada, não é? Quando eu encontrar campo tal, troco para tal. Ele basicamente itera nisso daí, verifica se é um objeto simples ou uma lista, não é? E se ele encontra aquele campo lá dentro, ele deleta e insere um novo, não é? Com o nome que tem que ser trocado, com o nome correto. Então, dá para ver se por esse código que é extremamente simples de criar um novo filtro, não é? A tendência, para a maioria dos filtros, são coisas bem simples, assim, bem coisas pontuais. Bom, algumas considerações finais aqui, né? O que a gente tem de funcional hoje? Então, a gente tem alguns filtros, né? Como a gente já mostrou ali, trocar nome de campos na requisição, agregar campos em uma lista, que isso é basicamente assim, tem casos aqui interno no PicPay, que a gente tem mais de um serviço que retorna o mesmo nome de campo.
E às vezes realmente faz sentido porque é a mesma informação, só que cada serviço tem uma informação diferente. Por exemplo, vou dar um exemplo de address. Cada serviço retorna uma informação de address que pode ser diferente do outro serviço. Não é? Cada serviço tem o seu contexto, digamos assim, cada microserviço, né, tem o seu contexto. E então esse filtro para agregar campos em uma lista, basicamente o que ele faz é isso, ele diz, olha, pega para todos os backends que me retornarem, se me retornarem o campo XPTO, eu quero que tu retorne isso aqui para dentro, para a aplicação que requisitou, como uma lista dos valores, não é? E a gente também tem o processo ao contrário, né, que é transformar de lista para campos. Por quê? Porque tem alguns serviços nossos que eles acabam sempre retornando um serviço, mas na verdade era para ser um campo só. Então, enfim, por motivos de legado, enfim, foi ficando o endpoint dessa forma, né, e não foi ajustado, né. Então, uma forma bacana, às vezes, é um BFF, ele consegue ajustar e normalizar essas coisas, né. E tem os outros também, né, deletar campos, seja de body, do header. Então, isso, às vezes, casa muito como, por exemplo, questão de segurança. Talvez, sei lá, um campo password de alguma coisa eu não quero retornar. Né? Enfim, não deveria. Né? Então, às vezes, tu consegue, no próprio PFF, já tirar essas informações fora, ou seja, até informações talvez sensíveis, tipo CPF, talvez endereço em alguns casos, enfim, tu pode já remover esses campos todos no BFF. Assim como remover, a gente pode adicionar também dados, não é? E tem uma outra funcionalidade bacana, eu acabei não colocando nenhum exemplo aqui, mas imagina que eu tenho uma execução que eu dependa. Por exemplo, eu chamo o serviço A, ele me retorna um campo, um ID, que eu preciso usar esse ID para consultar no serviço B e aí retornar uma resposta, não é? Então a gente pode sim, é claro que não pode ser uma execução paralela, né? Mas é uma execução sequencial desses dois serviços, e a gente pode, no segundo serviço, por exemplo, referenciar dados, seja da request parameter, seja do body ou do header da requisição anterior. Próximos passos que estão assim no nosso radar aqui, não é? Então, o primeiro dele é novos filtros, não é? Conforme os casos de uso aqui do PicPay, conforme o pessoal vai pedindo. Não é? Fazer um refactor bacana aí para deixar os filtros mais genéricos, até um deles eu já comentei. Aquela questão de entender se é lista ou objeto não faz sentido. Né? Então, o filtro deveria ser mais genérico, não é? Também está no nosso radar, porque hoje os filtros estão muito específicos. Por exemplo, tem um filtro para remover campos da request, por exemplo, né? Mas a da response não tem, ou não tem o contrário, né? Enfim, talvez deixar ele mais genérico para que eles não tenham que se preocupar se é request ou response. Cara, remove desse do body, não interessa se é request ou response. E alguns outros filtros que a gente tem no radar aí, né? Caching, que isso já nos foi solicitado, não é? Rate limit é uma ideia que a gente está vendo, e circuit break também. Claro que rate limit e circuit break depende muito, né? Porque isso é uma funcionalidade que geralmente existe nos APIs, nos gateways, né? Mas enfim, aí temos que ver melhor o contexto para ver o quanto que vale a pena evoluir ou não. No momento é só uma ideia, né? Não tem nada definido. Só a questão do caching. O caching sim já está mais ou menos batido que a gente vai implementar. Deixando claro aqui alguns últimos pontos, não é? Preciso programar algo para utilizar? Não. Como é que funciona a implantação dele hoje? A partir do momento que a gente faz um commit, então vai ser rodado o CI e o CD, e na verdade, desculpa, o CD hoje a gente não tem um CD para o Gandalf, não é? Por quê? Porque o nosso CI gera um artefato, e com esse artefato é gerado uma imagem Docker, que é colocado no container registry nosso interno, não é? Então, quando alguém quer fazer um deploy de um novo BFF, não é, para o seu time, basicamente o que tu faz? Tu pega essa mesma imagem, faz um deploy dessa imagem com a configuração ali do workflow, e claro, mais algumas configurações específicas para poderem rodar uma aplicação na arquitetura do PicPay, não é? E se é fácil implementar um filtro, pelos trechos de código que eu coloquei ali antes, né, para quem entende de Go é fácil. Então, eu acho que mais esse é o ponto, não é? Tendo um pouco de conhecimento de Go é bem tranquilo. Não é? Mas, claro que a gente está num modelo de inner source ali, então qual é a ideia? Que os outros times possam colaborar e contribuir com o que a gente está fazendo, possam desenvolver novos filtros, enfim. Mas, o time quer desenvolver e não sabe, a gente apoia, enfim, estamos bem solícitos, digamos assim. Aqui algumas referências, não é?
a primeira referência ali onde o Fio Calçado publicou sobre o BFF a primeira vez. Esse segundo o link do São Newman ali é bem bacana, né? Explica muito bem assim, o que é um BFF, não é? E por último, o terceiro link também é da SoundCloud, acho que é de 2021, acho que é esse link, que fala como está hoje os BFFs na estrutura da SoundCloud, não é? Aqui eu vou deixar os meus contatos, não é? Para quem quiser também, aquele QR Code ele remete para essa apresentação. Então, se alguém quiser olhar aí depois, enfim, sinta-se à vontade, não é? Pode olhar passo a passo ali, enfim. E aqui ficam meus contatos, né? Tanto o meu e-mail pessoal, né? O meu LinkedIn, o e-mail o meu e-mail também no PicPay, não é? E o meu GitHub ali. Bom, como eu comentei antes, né? Dúvidas, enfim, pessoal, tiver dúvidas aí, pode entrar em contato aí, sinta-se à vontade aí. E aí, no momento era isso. Agradeço aí a oportunidade.